Quando a gente diz que Saul foi escolhido pelos homens, em parte a gente está errado. Porque não é que Saul foi escolhido pelos homens. Os homens que pediram a Deus um rei. Deus, todas as nações têm rei. Mas a nossa nação não tem rei, porque a gente não vê um rei. A gente quer um rei que a gente possa na casa dele. A gente quer um rei que a gente saiba onde ele mora. A gente quer um rei que a gente veja ele. E a gente não vê. Não tem um palácio do rei. Até que Deus faz a vistoria em Israel e escolhe o homem. Saul também foi escolhido por Deus. Porque Deus olha entre os israelitas e vê alguém que tem estatura de rei, aparência de rei, força de rei, comunicação de rei. Mas não deu certo. Porque lá na frente, Saul não vai se revelar quem é quando é escolhido, quando recebe a promessa. Saul só vai se revelar quem é quando a promessa está se cumprindo. Ou você nunca ouviu aquelas pessoas que dizem assim: bastou fulano ter uma moto, bastou fulano ter um carro, bastou ela estar naquele emprego, bastou ele ganhar aquele negócio, mudou. É assim ou não é? A gente escuta esse tipo de pessoa porque as pessoas que herdam de Saul o comportamento de Saul, alguns chegam a chamar a síndrome de Saul, ou seja, o jeito de Saul, o caráter de Saul, estão dizendo: eu não me mostro quem eu sou embaixo, eu só me mostro quem eu sou quando eu estou em cima. Quando Saul vê as promessas se cumprir, é que ele mostra quem ele é. Quando ele está no trono, ele esquece de quem deu o trono para ele. Quando ele está no trono, ele esquece de quem levantou ele. Porque quando ele olhava para as qualidades dele, ele dizia: eu tenho força de rei. Alguém chegava para ele e dizia: não, Saul, tu tem aparência de rei, tu fala como rei, tu és alguém que tem estatura de rei. Ele podia olhar para as suas qualidades e dizer: realmente eu estou aqui porque mereço. Aí está errado. Porque toda vez que a gente bate no peito para achar que merece alguma coisa, Deus sai de cena. O hino que a senhora cantou agora há pouco diz isso. O que eu merecia, o que eu deveria, o que poderia estar acontecendo conosco era morrer. Mas nós não sabemos o que ele viu em nós, mas mesmo assim ele nos escolheu. É por isso que quando Saul manifesta o seu lado verdadeiro, pense que tristeza. Ou você nunca se decepcionou com alguém que as pessoas falavam bem, as pessoas diziam: aquela pessoa fez isso, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa, olha o que ela conquistou, olha o que ela é, olha onde ela está. E você fica curioso para conhecer. Saul era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria conhecer, mas quando a pessoa conhecia, ninguém queria voltar para a casa dele. Não tem jeito assim? Antes se eu não tivesse vindo, antes se eu não tivesse conhecido, antes se eu não tivesse entrado na casa dele, na casa dela, porque Saul, ele perde o que nós não podemos perder nem brincando. Sabe o que é que Saul perde? A graça, o favor imerecido de Deus. Quando você perde a graça, você está perdido. Quando você perde a graça, você está perdida. Sem a graça, acabou para nós. Porque foi a graça quem nos alcançou, a graça quem nos libertou, a graça quem nos tirou das trevas
E o que é a graça, Léo? A graça é basicamente eu e você devíamos uma dívida impagável. Digamos que em nossa conta está lá um saldo negativo de 100 mil reais. 1 milhão. Não vou dizer 100 mil porque tem algumas pessoas aqui que tem essa faixa, né? Vamos dizer 1 milhão. Eu não tenho condições, você não tem condições de pagar. E de repente, em um dia qualquer, em um dia comum, porque para você pagar um valor como esse, você tinha que fazer o quê? Quando a gente quer pagar uma dívida, a gente tem que, eu vou falar aqui a palavra, se reeducar financeiramente. Quando alguém quer emagrecer, já se chama a reeducação alimentar. Na parte financeira, eu vou usar esse termo, se reeducar financeiramente. O que é isso? Que eu comprava, não vou comprar, que eu gastava, não vou gastar, para onde eu ia, não vou diminuir os gastos, vou fazer alguns investimentos, vou aumentar isso aqui, diminuir isso aqui, investir nisso aqui, para quê? Para tentar quitar a dívida. Mas imagine que nós, com a dívida alta dessa, mesmo com a dívida, nós vivêssemos como se não tivesse dívida. Continua do mesmo jeito, ou pior. Lembra do filho pródigo? Pegou tudo que tinha e gastou absolutamente. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos quando a gente pega o que é de Deus, o que Deus nos deu, que é a nossa vida, e a gente gasta ela de todo jeito. O que nós temos de mais precioso, mais valioso, que é o nosso tempo, a gente gasta absolutamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Em outras palavras, aquela dívida está lá. Se você estivesse reeducando, poderia até receber uma oferta, poderia até receber uma oferta de renegociação, poderia até receber um telefonema do banco dizendo: nós estamos vendo aqui, seu score está bom, dá para a gente organizar, dá para a gente ver, vamos fazer um acordo. Mas do jeito que a gente estava vivendo, do jeito que a gente está vivendo, essa dívida só ia aumentar. Aí você já não está fazendo por merecer, já está com uma dívida altíssima, não pode pagar. Aí de repente, irmão Cleonice, você chega no banco, tremendo, que recebeu um telefonema, vem aqui no banco, você sabe que dinheiro não tem para você. Você sabe que faz anos que você não passa na frente dele, porque já deve. Porque quando a gente deve, a gente fica assim, fica envergonhado. Vê a pessoa na rua, até corta caminho, que eu não tenho como pagar. Se ela estiver ligando no celular, meu Deus, não sei se atende, se não atende, 4 desculpa que eu vou dar agora. Aí de repente você chega, quando entra no banco, o gerente chama você e lhe dá uma notícia. Eu não sei o que aconteceu, mas alguém já pagou sua conta. Glória a Deus. Aleluia. Olha, pelo seu histórico aqui, pelo seu histórico, não tinha condições de você pagar essa conta de jeito nenhum. Mas alguém veio aqui, pagou a conta por você. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Sabe o que é isso, Gel? É a graça. É o favor imerecido. É o que eu não mereço, mas recebo. É o que eu não podia, mas Ele pôde e fez por mim. Glória a Deus. Isso é graça. Quando Saul sobe no trono e senta-se ao trono e esquece que o trono é graça, ele se perde. Era
ele viveu o tempo inteiro. O rei não sou eu, o rei é ele. Aleluia. A coroa não é minha, a coroa é dele. Glória. A honra não é minha, a honra é dele. A glória não é minha, a glória é de quem? Deus. É de Deus, é dele. Mas não, Saul diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Olha que coisa triste. Aí, quando Deus fala com Saul, manda o profeta na casa de Saul e diz: Saul, faça assim, assim, assim. Aí Saul: eu vou fazer assim, assim e assim. Por quê? Porque Saul mostra que quando não era nada, obedecia. Quando cresceu, passou a desobedecer. Existem pessoas que não podem crescer enquanto não mudarem. Aí a mãe está sofrendo com um filho. Vou ajudar o meu filho, ele está assim, ele está mal criado, ele está chateado, ele está revoltado. Eu já sei o que eu vou fazer, porque eu não dei o celular que ele queria. Aí você dá o celular. Ao invés de melhorar, piora. Ah, tá uma birra aqui em casa, essa menina quer ir para a festa, eu não quero deixar. Aí vou deixar. Ao invés de melhorar, piora. É assim ou não é? Porque enquanto essa pessoa não mudar, embaixo, quando ela subir, aí é que não muda. Aí piora. É isso que acontece com Saul. Saul passa a desobedecer quando está em cima. E pensa que uma coisa ruim é você repreender quem está em cima. Quem está em cima é difícil para receber repressão de quem está embaixo. Ele acha que está acima de tudo e de todos, e ele esquece que acima dele está Deus. Quando a repressão chega para ele: não aceito não. O reino é meu, a cadeira é minha. Se for possível eu mato pela cadeira, se for possível eu mato, eu roubo, eu desobedeço, eu faço o que for possível, mas fico na cadeira. Olha que tristeza. Perda tudo, mas não perda a presença de Deus. Glória a Deus. Perda tudo, mas não perda a graça de Deus. Aleluia. Não perda a graça, porque quando a gente perde a graça, acabou. A graça é o favor merecido. E quando Deus fala para Samuel, diz: olha Samuel, olha o que é que eu vou fazer com você. Deus falou com Samuel e disse: diga para Saul o que é que você vai fazer. Aí Samuel diz: ó, o teu reino hoje eu estou rasgando. A gente não pode brincar com a graça, porque a graça vai dando chance. A graça, Gê, vai dando chance, vai dando oportunidade. Mas chega uma hora que Deus falou, Aí Deus falou para ele: assim como eu estou rasgando aqui, eu estou rasgando hoje o teu reino e da tua descendência. Nem você, nem a sua família. Veja que coisa triste. Porque eu já escolhi um rei segundo o meu coração. Onde está esse rei? Esse rei está por trás das malhadas. Esse rei está obedecendo quando ninguém está vendo. Esse rei está cuidando das ovelhas, das piores ovelhas que o pai deixou na mão dele. Esse rei está cuidando de um rebanho. Esse rei me adora, me glorifica, me honra, me busca. E tudo que esse rei recebe na mão, ele guarda, ele sustenta, ele segura, ele valoriza. As ovelhas são as piores. As ovelhas são as malhadas.
Eu já estou por trás dela, estou no meio do mato, estou esquecido, ninguém está vendo. Mas foi o meu pai que me confiou. Vou agarrar, vou segurar, vou valorizar. Valorize o que Deus lhe deu. Aleluia. Valorize o que Deus colocou em você. Glória a Deus. Valorize o que Deus colocou nos seus lábios, na sua cabeça. Valorize a unção que está sobre a sua vida. Aleluia. Valorize. Amém. Porque nem eu, nem você, nem ninguém merecíamos. Mas Ele deu. Glória a Deus. Se Ele deu, é para testar. O que é que Ele vai fazer com a unção que eu dei? O que é que ela vai fazer com o talento que eu dei? O que é que Ele vai fazer com o chamado que eu entreguei? O que é que ela vai fazer com a missão que ela tem na terra? O que é que Ele vai fazer? Quando Deus fala que chamou Samuel, chamou Davi, aí Samuel chega na casa de Jessé, na casa do pai de Davi. Quando chega na casa do pai de Davi, Samuel acha que é do mesmo jeito. Eu vou procurar aqui alguém que foi do mesmo jeito, da mesma forma que foi escolhido anteriormente. Se Saul foi escolhido pela força, pela robustez, pela beleza, pela oratória, eu quero ver se eu encontro alguém aqui do jeito de rei, da aparência de rei. E ele até encontrou. E o profeta preparou o chifre de azeite e disse: certamente sobre mim está um novo rei de Israel. Não foi qualquer pessoa, foi um profeta que era sacerdote, juiz e profeta. Certamente, sem dúvida, sobre mim está o novo rei de Israel. Por quê? Eu estou vendo a aparência. Eu estou vendo que este jovem tem a aparência de rei, estatura de rei, força de rei. E Deus disse: não, o rei não está aqui. Você está olhando a aparência, mas a gente já foi pela aparência e deu errado. Você está olhando a aparência, mas a gente já escolheu pela aparência. E quando chegou em cima, mostrou o que estava dentro. Nós não vamos agora pelo que está fora, nós vamos agora pelo que está dentro. Aleluia. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Vai chegar alguém aí, a aparência não tem não, mas o coração tem. Vai chegar alguém aí que não tem estatura, força, oratória de rei, mas coração ele tem. Mais importa o que você tem dentro de você. Mais importa o que está aí dentro. Mais importa o que está aí dentro de você do que o que está fora. Aleluia. O que está fora pode até abrir algumas portas. O que está fora pode até abrir algumas portas, mas somente o que está dentro que pode fazer com que essas portas permaneçam abertas. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Tem gente que ganha uma porta por aparência. Tem gente que ganha um emprego por aparência. Tem gente que ganha um casamento por aparência. Não é? Tem gente que ganha dinheiro por aparência. Mas somente o caráter, o que está dentro da pessoa, que vai fazer com que aquilo permaneça ou vai embora. Quantas pessoas que são lindas por fora e podres por dentro. Quantas pessoas que são formosas por fora, mas por dentro são, como disse Jesus, sepulcros caiados. Quando abre a boca, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, é só podridão, só palavra de morte, só palavra de tristeza, de angústia, de ódio, de raiva, de mágoa e de rancor. Eu já me provi de um rei que é segundo o meu
aí, esse homem é levantado, esse homem é escolhido, esse homem é posto no cargo que Deus escolheu. Ele passa por todos os processos. Foi do anonimato, foi rejeitado, foi humilhado, desacreditado, mas depois foi honrado. Agora escute, quando esse homem foi honrado, parece que a mesma coisa que aconteceu com Saul, quando Saul sentou no trono, parece que agora está acontecendo com Davi. O homem segundo o coração de Deus, o escolhido do Senhor, que tem o coração segundo o coração de Deus, de Cristo. Esse homem agora está sentado no palácio, está sentado no trono. Mas esse homem esquece, por um momento, a sua identidade, o que estava dentro dele. Deixa eu dizer para você, olha, aquele que está em pé, olha para que não caia. Não é difícil a gente cair, não. Não é difícil a gente cair, não. Olha, não é difícil a pessoa virar a cabeça. Quantos homens que de repente dormiram bem, no outro dia acordaram e fizeram uma loucura. Quantas pessoas que por uma fala destruíram a sua vida. Quantas pessoas que por um deslize acabaram com a sua carreira. Quantas pessoas? Davi agora está a ponto de acabar com tudo, porque quando diz a palavra no versículo 1, no decorrido um ano, no tempo em que os reis, aleluia, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe e seus servos. Olha o problema. Esse é o primeiro problema. Daqueles que não querem perder a graça. Você não quer perder a graça de Deus na sua vida? Você não quer perder a unção de Deus na sua vida? Então não deixe de ir para a guerra. Não deixe de ir para a guerra. O seu lugar de maior produção, o seu lugar de maior alegria, o seu lugar que Deus escolheu para você estar é no campo de batalha. Porque Ele é o Senhor dos exércitos e todos nós somos soldados desse grande exército. Deus escolheu para mim e para você um ambiente. E que ambiente é esse? É o campo de batalha. Quando o crente deixa de ir para o campo de batalha, ele vai perdendo a graça, ele vai desanimando, ele vai se entristecendo, ele vai se afastando de Deus, mesmo dentro da igreja. Glória a Deus. Mesmo dentro da casa de Deus, ele vai esquecendo. Porque Davi, você lembra? Quando viu um urso, Davi. Quando viu um leão, Davi defendia a ovelha. Saul do mesmo jeito. Saul era lutador, Saul era guerreiro. Mas de repente, quando esses homens chegam no palácio, chegam no trono, esses homens passam agora a fazer o que querem. E nós temos um grande problema com isso. É que se você for fazer o que você quer, você corre um grande risco de não estar fazendo a vontade de Deus. Se a gente for fazer o que a gente quer, o ser humano, em sua grande maioria, é normal que o ser humano procure facilidade, conforto e vantagem. É normal.
O ser humano sempre vai procurar isso. Você vê a cada dia as empresas de marketing, elas são as que mais crescem no mercado. Por quê? O que é que as empresas de marketing fazem? Elas fazem a estratégia certa para as lojas, os supermercados, para o mercado e o comércio saber chamar a sua atenção, saber chamar a minha atenção. E como é que eles vão chamar a nossa atenção? Apresentando facilidade, conforto e vantagem. Todos nós. Compre 3, pague 2. Você vai. Duvido você entrar no mercado só para comprar aquilo. Aquilo só foi para atrair. A gente entra, vai comprando aquilo, depois, já estou aqui mesmo, eu compro isso aqui, já estou aqui mesmo, compro isso aqui. O que você ganhou nessa promoção, já perdeu nas outras coisas. É assim ou não é? Daqui a pouco, quando você chega no caixa, não acredito, deu isso aí, deu isso mesmo, senhora. Você computou bem aí, não botou um negócio 2 vezes ou 3 não. Como é que deu isso? Venha para cá como passou esses dias nessa Black Friday que tem sempre final do ano, no mês de novembro. Aí o cara fez uma grande propaganda e botou assim, várias televisão, 50 polegadas. O cara colocou assim, vou lançar agora, meu irmão, vou lançar agora. E eu vou dizer por quanto vai ser essa televisão. E ele ficou lá, abriu a loja e ao redor, muita gente ao redor dele, e ele ficou lá, com a placa para soltar e dizer. Todo mundo esperando, porque dependendo do que ele dissesse, o pessoal já pegava na hora. Quando ele disse 199, pá, bateu assim, todo mundo pegou, pá, pegaram. Quando chegaram no caixa, era 12. 12 de 199. E o pessoal, eu já estou no caixa, passado. Entendeu? Veja que coisa, é a jogada, facilidade, vantagem e conforto. Quando apresentam para nós, aí chega aquelas propostas de emprego. Venha que você vai trabalhar, você vai fazer o salário que você quiser. Horário é você quem diz. Olha, o horário é você quem diz. Aqui ninguém vai lhe cobrar. Aqui você trabalha de casa, você trabalha viajando, você trabalha onde você quiser. Aí depois você descobre. Se você não trabalhar também, não vai ganhar nada. Você descobre que a maioria dos que ganham tem que viver como um louco. Não dorme. Passa o dia inteiro, tem que bater meta, tem que fazer, porque você foi atraído pela vantagem, pelo conforto. Venha, que você vai ter conforto, você vai ter isso, você vai ter aquilo, aí você entra. Davi olhou, os reis estão todos na guerra. Aí Davi olha para o sofá dele, Davi olha para as poltronas de casa, Davi olha para o conforto que tem no palácio. Aí Davi pensa, está na guerra, eu vou ficar em casa, eu vou mandar o povo ir, eu vou mandar o povo ir. E Davi enviou Joabe e os seus servos e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Você já notou isso aqui? Está todo mundo na guerra, menos Davi. E a Bíblia continua, porém Davi ficou em Jerusalém. O que é Jerusalém? É casa.
Existem mensagens que mandam a gente ficar em Jerusalém, como Jesus falou. Mas essa mensagem de hoje está dizendo: não fique em Jerusalém. Não fique em casa enquanto as pessoas estão na guerra. Não fique em casa enquanto as pessoas estão na batalha. Não fique em casa enquanto os soldados de Cristo estão na peleja. Aleluia. Não fique em casa, porque quando a pessoa deixa de ir à guerra enquanto os outros estão, a tendência dela é esfriar. Não tem outra. Eu lembro do hino da harpa, eu não lembro o número dele agora, mas ele é muito interessante, que é mais ou menos assim: entra na batalha onde mais o fogo inflama. Não sei se você lembra desse. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vento. Os guerreiros se preparam. 212, eu acho, da harpa. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Nós temos que estar aí na peleja. Porque diz um ditado: se os líderes se encostar, o liderado se deita. Você é o líder da sua casa. Você é a coluna, você é a coluna, você é a coluna. Você é a coluna da sua casa. Aleluia. Se você se encostar, meu Deus do céu. Você já notou que se você não orar, você já notou que se você não jejuar, se você não colocar um louvor dentro de casa, é difícil de ter? Você já notou que se você não puxar para ir para a igreja, se você não disser que vai, ninguém vai dizer: vai para a igreja, vai para a igreja, rapaz. A pessoa fala uma vez, fala duas, daqui a pouco, ó. Porque eu já falei isso aqui outra vez, eu vou repetir. A maioria das pessoas, elas não querem que a gente venha. Elas não querem que você venha. A maioria das pessoas, elas preferem que você fique lá, perdendo o seu tempo, perdendo o que você tem de mais valioso que o seu tempo. Pode ter outra quarta-feira, pode ter outro culto, mas essa é a única. Acabou. Nunca mais vai haver outro dia 26 de junho de 2024. Nunca mais. Essa hora que está dando agora acabou. Nunca mais vai dar essa hora neste dia. O tempo é algo mais precioso. Nós podemos ter avanço tecnológico, nós podemos ter multimilionários no Brasil e no mundo, mas ninguém consegue aumentar as horas do dia. Eles conseguem fazer carro elétrico, eles conseguem fazer carro voador, eles conseguem fazer dinheiro no Pix, dinheiro de todo jeito, eles conseguem botar o dinheiro digital, mas não conseguem alterar o tempo. O tempo é o que nós temos de mais precioso. Em segundo lugar, gente, a Bíblia diz no versículo 2 que aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, olha, estava deitado e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Olha, o segundo sinal de alguém que está perdendo a graça, que está esfriando dentro da igreja, é a pessoa que está se distraindo com o que não deveria. Davi está se distraindo com o que não deveria se distrair. Davi era para estar preocupado com o quê? Com guerra, com luta, peleja, inimigos. Os inimigos de Davi naquela hora, ele podia pensar, se ele tivesse focado nos inimigos dele, ele iria vencer a guerra. A guerra dava tudo certo. Mas Davi esquece que fora os inimigos que a gente tem aí fora eles, nós temos outra legião terrível. Porque a gente sabe, tem gente que
não gosta da gente, tem gente que tem inveja da gente, tem gente que tem raiva da gente, tem gente que tem ódio da gente. Não é? São nossos inimigos. Tem gente que não quer ver a gente crescer, não quer ver a gente avançar, não quer ver a gente feliz, não quer ver você casado, não quer ver você casada, não quer ver você em paz, não quer ver você sem beber, não quer ver você sem farrar, não quer ver você sem se drogar. Tem várias pessoas assim. É assim ou não é? Tem várias pessoas. São nossos inimigos, são nossos adversários. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades. Aí já piora a coisa. Porque além de a gente ter que lidar com essas pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que lidar com os principados e as potestades que estão que são as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Ou seja, são demônios. São demônios, são espíritos malignos que trabalham contra nós. É ruim a gente estar no meio, a gente está numa rua, por exemplo, que o nosso vizinho não gosta da gente. É ruim, não é? É ruim você trabalhar com quem não gosta de você, sim ou não? Não é? É ruim a pessoa estudar em uma sala que o povo não gosta da gente. É ou não é? É terrível. Agora imagine aí. Anote mais isso aí. Além de você estar no meio de pessoas que não gostam de você, você tem uma legião que lhe odeia. Uma legião que não suporta ver você vir para a igreja. Uma legião que trabalha contra a sua vida. Agora, vou falar o pior. O pior não é o diabo. O pior é que a gente às vezes se preocupa com A, se preocupa com B, se preocupa com o inferno, se preocupa com o diabo. Quando vem o pensamento, a gente está repreendido. Quando está um negócio errado, vai para lá Satanás, sai daqui, e a gente sabe que é o diabo trabalhando, enfim, beleza? Só que Davi esqueceu que tem um inimigo terrível, que é nós mesmos. Não brinque com a sua natureza. Não brinque. Quando tem um testemunho do irmão que diz: pastor, estou tentando tanto, pastor, tentando tanto, me esforçando para não cair, mas eu passei, pastor, ali numa rua e tinha uma mulher, pastor. A mulher olhou para mim assim e ficou. Olha, pastor, e eu ficava assim, andando assim, eu olho. Mas, pastor, não teve jeito, teve uma hora que eu olhei assim, mas pense na mulher bonita, pastor. Ela me chamou, vem cá. Aí eu fui, pastor, e eu não sabia, pastor, mas não era uma garota de programa, pastor. Caí, pastor. Aí o pastor colocava o cara no banco, o cara passava a disciplina. Uma semana depois, pastor, vem cá. Eu tentei de novo, pastor. Passei naquela rua, quando eu olhava para a mulher e a mulher. Eu não resisti, pastor. Eu fui lá, caí de novo. Aí passava uma semana, o pastor dava um sermão, ele deixava ele de banco, aí chamava ele de novo. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Não, já estou imaginando. O que foi? Passei naquela rua de novo, pastor. Quando pensa que não, a mulher. Lá ele vai continuar com isso aí. Daí, o cara disse: eu fui lá, pastor. É a mesma mulher. Caí de novo. O pastor, você já não estava aguentando. O pastor olhou para ele e disse: ô, abençoado, não tem até rua para você passar, não. Aí, tem, pastor, ele já foi passo por lá, em nome de Jesus. A gente não pode brincar, irmão, com a nossa natureza.
guerreando, deixa o povo lutando, mas eu vou ficar aqui. Eu me sustento. Mal sabia ele que a guerra fazia bem para ele. Lembra vocês? Traga a sua memória. Vamos fazer uma reflexão. Se a guerra não faz bem para a gente, se a peleja não faz bem para nós, se a luta espiritual não faz bem para a gente, se a adoração, o clamor, a oração, o jejum, a consagração, a meditação nas escrituras, o louvor a Deus, se não faz bem para a gente, o culto. Davi esquece que a guerra só fez bem para ele. Ele se afasta da guerra e fica em casa. Eu poderia dizer que naquele dia os servos de Davi estão vencendo todo mundo lá fora e Davi está perdendo para ele mesmo. Porque quando ele sai para fora, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Talvez a própria carne de Davi disse: isso é normal, isso é besteira, todo mundo faz. Aí Davi entra para o terceiro erro e o mais grave. Davi, versículo 3: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Gente, sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Alguém disse para Davi: olha, Davi, está vendo uma mulher, mas essa mulher é casada. Mas como Davi já deixou de ir para a guerra, como Davi já está se distraindo com o que não deve se distrair, Davi agora comete o terceiro e pior erro. Davi perde o temor. Ele perde o temor. Davi faz coisa agora que ninguém imaginava. Como que um homem segundo o coração de Deus vai ficar com uma mulher casada? E pior, esse homem que é o marido dela é um dos teus fiéis escudeiros, Davi. É um amigo teu. Sabe onde é que ele está agora? Ele está na guerra. Sabe onde é que ele está agora? Ele está fazendo o que era para fazer. E tu estás aqui fazendo o que não era para fazer. Porque quando a gente perde o temor, aí a situação está crítica. A pessoa já faz as coisas sem se preocupar. Manda chamar. Ele chama a mulher, se relaciona com a mulher, engravida a mulher e manda matar o marido da mulher. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode se enquadrar como Davi. Depois de Deus nos honrar, depois de Deus estar nos abençoando, a gente deixa de ir à guerra. Esquece que foi na guerra que a gente conseguiu o que a gente conseguiu. A gente passa a se distrair com o que não se distraía antes. Hoje eu não vou não. Esses dias eu encontrei uma pessoa que eu perguntei para ela na quarta-feira, eu digo: vai para o culto na quarta-feira? Não. A pessoa disse: eu já fui domingo. Não, já fui domingo. Veja que coisa. Na festa domingo agora aqui, domingo, terminou o culto domingo, eu tive que ir aqui em cima entregar umas coisas. Quando eu fiz o retorno, eu vi gente que já veio para cá, indo para a festa. Indo para a festa. Já perdeu o temor.
Pessoas que trocaram a guerra, a luta, a peleja, a presença de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido